Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Vamos falar do Grêmio, que deve anunciar, ou pelo menos está muito bem encaminhado aí, tudo para anunciar 2 contratações, 2 reforços para a temporada. Estamos falando de Thiago Neves e de Diego Souza, 2 jogadores extremamente experientes, que já trabalharam com o Renato, que o Renato conhece bem, pelo jeito está avalizando, né, essas contratações. O que eles agregam nesse time do Renato? Vamos primeiro falar contratações para depois falar reforços quando entrar em campo. Porque às vezes não reforça, né? Mas nada ainda caso, cravado, tá, gente? Mas tudo muito bem encaminhado. Início da semana devem ser anunciados. Nesse caso, como eu vejo, o Thiago Neves terminou o ano bem queimado no mercado. Tá? Ele não tinha como continuar no Cruzeiro, não tinha nenhum clima para ele. E digamos que os atos dele que foram aparecendo, colocaram uma dúvida na qualidade dele como profissional, não como jogador de futebol. Acho que ele é um jogador muito decisivo e que quando tá afim, geralmente muda jogos e ganha campeonatos, tá? Trabalhando com o Renato, talvez o Renato possa ajudá-lo a apagar um pouquinho essa imagem que ele deixou no Cruzeiro. Esse é o lance marcante. Sim. Né, o pênalti perdido contra o CSA no dia em que ele cobrou os salários atrasados. Né? Que, aliás, é um direito que todos têm. Exatamente, né? Mas assim... Deixaram vazar esse áudio. Ficou um pouco... Não ficou muito bom, porque talvez naquele momento não fosse ele o jogador ideal para pegar aquele pênalti, para bater aquele pênalti. Embora ele seja um jogador decisivo, ele tinha que talvez chegar no grupo e falar, hoje à tarde, quem foi dar cara lá fui eu. Agora, se a responsabilidade ficar nas minhas costas e acontecer algo de ruim, vai ficar tudo em cima de mim. Então alguém pega essa bola aí e tem a responsabilidade de bater. Né? Talvez sim, mas talvez ele também tenha pensado assim, ninguém está tomando iniciativa para nada, vou lá eu de novo. Mas o que aconteceu? Tipo, já não tem mais nada a perder aqui, vou continuar agindo da forma que eu... Pesou contra ele uma acusação que é difícil comprovar e que a gente... tende a não acreditar de que ele teria perdido o pênalti de propósito. Né? O que eu me recuso a acreditar que um jogador de futebol profissional nesse nível possa fazer. Então, se ele perdesse, ia rolar essa... Então, ele tinha um peso muito grande naquela situação. Mas, enfim, depois de tudo isso, eu acho que o Renato é o cara ideal para limpar a barra dele, porque eles se dão bem, tecnicamente ele falou que a mulher bom. dele ama o Renato, e ele brinca, ele falou, tomara que ela me ame mais do que ame o Renato, porque assim, ela ama o Renato. Então, pelo jeito, a família também, ele passou por um período complicado familiar, ele trouxe isso a público, inclusive, né, durante o ano. Parece que as coisas estão mais calmas também, aí vai pro lado de um treinador que ele já trabalhou, que ele tem admiração, que conhece o atleta e é capaz de recuperar que sabe trabalhar o atleta dessa maneira. Mas, bom, depois a gente vai chegar no Diego Souza, mas a gente tem que lembrar que o Grêmio também vem de trazer alguns jogadores que a gente imagina. O Renato vai recuperar, esse jogador vai dar certo na mão do Renato, não vem dando certo. A gente pegar o caso do André e do Diego Tardelli, por exemplo. Aí vai funcionar na mão do Renato, porque o Renato consegue recuperar jogadores, esse jogador não vem apresentando um grande histórico, mas tem potencial e vai dar certo. E não rolou. Diego Souza passa a ser o mesmo caso, com algumas diferenças. Eu já vou pro Diego Souza. Antes, eu queria aproveitar, inclusive, essa deixa que a gente está falando aqui da relação Thiago e Renato. Amanhã vai ao ar, no Esporte Espetacular, um papo do Thiago Neves com o Casão, Casagrande. E nessa conversa ele fala sobre essa relação e sobre a admiração que ele tem por Renato Gaúcho. O Renato gosta muito de você, já trabalhou com você, gosta de você, fez vários elogios há pouco tempo para você. Você teve algum contato com o Renato? Eu tenho um carinho enorme pelo Renato. A minha esposa, ela ama o Renato. Eu só espero que ela me ame mais do que ela ama o Renato. Não é porque a gente gosta do Renato que a gente vai forçar uma barra de ir pro Grêmio. Sim. O Grêmio também é um time que quem não gostaria de jogar no Grêmio no momento que está vivendo. Tá vendo? É isso.
Sabe uma coisa que eu achei interessante? De acordo com o empresário dele, eles estão amarrando esse contrato, cláusulas de produtividade. Eu Então acho que isso devia ter mais no futebol nacional. Isso também, né, mexe com o jogador. Assim, eu preciso render. Não, primeiro que quando apresentam para alguém um contrato de cláusulas de produtividade, para um jogador de futebol, basicamente, porque em outros empregos pode acontecer isso de outra maneira. Mas o jogador já fica meio ali, estão desconfiando do que eu possa fazer. Mas se ele colocar na cabeça que essa desconfiança pode se tornar algo muito bom, se ele conseguir desempenhar, se ele obter os resultados, pode ser bom para o atleta e para o clube. E acho uma ideia muito boa para diversos jogadores que estão inseridos aí no cenário nacional, fazendo contratos longos com grandes equipes, sem mostrar disposição depois do contrato assinado. Não é futebol, não é capacidade técnica, não, disposição de apresentar o futebol em campo, né? Porque às vezes também o cara tá com vontade, tá afim, mas as coisas não acontecem, porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas tem muita gente, a gente vê muita gente no cenário nacional que você fala assim, esse cara não parece, pode até estar, mas não parece estar com vontade. Vamos falar do Diego Souza. Se a gente for olhar o ano passado do Diego Souza, ele começa o ano no São Paulo. Isso. Aí o São Paulo não quer. Aí vai pra onde? Para no Botafogo. No Botafogo, acho que na época do treinador antes do Alberto Valentim, o que está no Coritiba agora, Eduardo Barroca. O Barroca, ele ainda estava... Chega o Valentim bota ele no banco. Isso. Num primeiro momento. E até vaza, coisa que relação, não ia bem. E aí, ali na reta final, o Botafogo precisa da experiência dele. E ele contribui. Ele contribui. Ele entra em campo e rende, né? E ajuda o Botafogo a não cair para a Série B. Diante desse cenário de 2019 pro Diego Souza, o que ele acrescenta nesse time do Grêmio? E também Renato, né? Que é um treinador que de repente consegue lidar com o jogador, com o perfil, com a personalidade do Diego Souza. O Diego Souza teve uma passagem já pelo Grêmio, num outro momento em que ele desempenhava uma outra função, jogava de uma outra maneira, com sucesso. Agora, ele tem uma diferença em relação ao Thiago Neves. O Thiago Neves, tirando esse período de atrito com o Cruzeiro, ele vinha nos últimos anos rendendo num nível muito bom. O Diego Souza parecia que ia, não ia, parecia que ia de novo, não ia, mudou de posição, se tornou um centroavante, porque imaginava que essa posição poderia colocá-lo numa situação de disputa de vaga na seleção brasileira. Isso praticamente não aconteceu em nenhum momento e ele deixou de ser um jogador decisivo para ser um jogador que pode vir a acrescentar. No Botafogo, no São Paulo, ele não funcionou como centroavante do jeito que se esperava. No Botafogo, em determinado momento, ele conseguiu acrescentar. A gente tem que pensar também que a situação do Botafogo, como elenco, como futebol apresentado, criava uma dificuldade muito grande para quem joga na posição de centroavante. Então, eu tenho um pouquinho mais de dúvida, tá? Tenho um pouquinho mais de dúvida se o potencial dele realmente não está em declínio, tá? Na parte física, na parte técnica, ou se no último momento dele no Botafogo, ele não era tão bem abastecido assim e no Grêmio certamente será. Vamos aguardar então. Bom, primeiro eles têm que fechar, né, com o clube, os dois. Bom, olha, o Grêmio viaja hoje para Pelotas, onde enfrenta o Brasil de Pelotas pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Antes da viagem teve treino. Quem acompanhou foi o repórter Bruno Halpen, que agora traz as informações. Amigos do Tá Na Área, sábado movimentado aqui no Grêmio. O técnico Renato Gaúcho dividiu o grupo em 2 para atividades distintas e nos ajudou a desvendar o mistério em relação ao time que enfrenta o Brasil de Pelotas nesse domingo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Aqui no CT Luiz Carvalho aconteceu a atividade mais importante, com os titulares. E é essa força máxima que deve entrar em campo amanhã pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Tanto que os 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Caxias na estreia do Grêmio no Gauchão estavam por aqui. Mais tarde, um outro grupo enfrentou em um jogo-treino o Atlético Paranaense na Arena, partida que teve apenas os 10 minutos finais liberados para imagens. Então, provável time do Grêmio que viaja daqui a pouquinho para a zona sul do estado com Vanderlei, Vitor Ferraz, Kahneman, David Braz e Cortez, Lucas Silva e Maicon, Alisson, Patrick
Everton e Luciano. O Grêmio, que é lanterna do seu grupo no Gauchão, estreou com derrota no estadual e busca a recuperação contra o Chavante no estádio Bento Freitas, partida que acontece nesse domingo às 4 da tarde. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.